Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, nas Américas, cerca de 5,4 milhões de pessoas vivem com infecções por hepatite B, enquanto 4,8 milhões estão infectadas com hepatite C. Apenas 18% dos que vivem com hepatite B sabem que estão infectados e apenas 3% recebem tratamento. Por serem doenças silenciosas e que atingem o fígado em um processo infeccioso, as hepatites virais muitas vezes evoluem para doenças mais graves, como câncer hepático ou cirrose. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos no Vitalidade de hoje a professora do curso de Medicina da Universidade Fevale, Fábia Corteletti, e a enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado SAI, aqui de Novo Hamburgo, Bruna Kuhn. Gurias, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa Vitalidade. A Fábia já esteve conosco em outros momentos falando sobre as ISTs e sobre HIV, e a Bruna estreando aqui então nos estúdios da TV. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, é um prazer. Eu queria começar perguntando para vocês, né? Depois vamos voltar um pouco a esses índices, né? Mas o que de fato são as hepatites? Porque a gente sabe que tem vários tipos, né? E como ali na introdução eu falei que ela atinge o fígado, mas ela também pode atingir outros órgãos, como essa doença se manifesta no corpo humano? Então, o termo hepatite é um termo bastante genérico, né? O que ele determina, na verdade, é uma inflamação do fígado, né? É isso que quer dizer o termo hepatite. Só que são várias as causas para essa inflamação acontecer, né? A gente tem o álcool, alguns medicamentos que podem causar esse tipo de inflamação, né? O álcool por si só também pode causar inflamação, algumas outras doenças autoimunes, por exemplo, mas especificamente a gente, né, vai falar hoje sobre os vírus que atingem, então, especificamente o fígado, né, que é o órgão alvo, digamos assim, desses vírus. Nós temos aqui a hepatite A, B, C, D e E. A B e a C, a D e a E são virais? Todas elas são virais, A, B, C, D e E, né? Todas elas são vírus que têm uma preferência, digamos assim, pelas células do fígado, né? Nós temos outros vírus, outras bactérias que também podem causar inflamação no fígado, né? O próprio citomegalovírus, em algumas situações também causam, mas especificamente a gente vai falar desses 5 vírus, né? Principalmente os 3 primeiros, vírus A, B e C, que são, digamos assim, os mais importantes, os mais prevalentes hoje em dia na nossa população. Existe algum deles que seja mais agressivo? Então, o que a gente pode falar assim, em termos de agressão ao órgão, né? A hepatite A, normalmente ela cursa com um quadro mais benigno, né? É um quadro mais agudo, que a pessoa fica muito doente, né? É aquela hepatite que normalmente a pessoa fica amarela, né? A urina fica bem escura, a pessoa fica muito prostrada durante algumas semanas, mas normalmente ela evolui bem e depois dessas primeiras semanas o paciente fica bem sem nenhuma sequela. Porém, em alguns casos, a gente vê hepatite fulminante pelo vírus A. Então, é aquela hepatite que é transmitida por via fecal oral, então tem toda a questão de rede de esgotos, de contaminação, né, com a contaminação fecal, principalmente, e é esse o cuidado que a gente precisa ter com a hepatite A. Passado esse período, então, de doença mais aguda, a pessoa cura, nunca mais vai ter hepatite A e o fígado acaba se recuperando. Depois de algumas semanas, o fígado se recupera e fica tudo bem. Já os vírus B e C são aqueles vírus que têm potencial de se tornarem crônicos, né? Da pessoa adquirir o vírus e muitas vezes de forma silenciosa, né?
e o organismo não consegue eliminar esses vírus. Então, ele fica de forma crônica no organismo, principalmente no fígado, né, causando, então, esse comprometimento, essa inflamação que pode durar aí muitos anos. Falam bastante dos cuidados que a gente deve ter no primeiro da hepatite A, com a alimentação, a questão do esgoto, rios, né, balneários que se vá se banhar, por exemplo. E o contato também pode se dar através de talheres e é mais fácil assim para o vírus se propagar dentro de uma família, por exemplo. Sim, a transmissão ela acaba sendo muito fácil, né? Justamente por isso, porque a pessoa que está com a infecção naquele momento, ela acaba transmitindo, né, através das fezes, né, precisa ter um cuidado um pouco maior, porque senão as outras pessoas na casa, né, acabam tendo contato também. De uma forma geral, a gente vê cada vez menos casos de hepatite A, porque a hepatite A já tem vacina, né, e essa vacina já está no calendário vacinal da criança. Então, já nos primeiros meses de vida, a criança já vai receber essa vacina, então, né, por isso que é tão importante manter esse calendário bem atualizado, né, porque automaticamente essa criança, né, que vai se transformar num adulto já vai estar protegido, mesmo que entre em contato com o vírus, vai estar protegido e não vai ter problema. E a hepatite B e a hepatite C, como que se dá a contaminação, né? Bruna. Enquanto que a hepatite A tem a transmissão fecal-oral, o vírus da hepatite B e da hepatite C se concentram principalmente no sangue, né? Então a transmissão ela é sanguínea, inclusive pelo compartilhamento de materiais que entram em contato com o sangue, né? Diferente de outros vírus, o vírus da hepatite B e da hepatite C, ele tem uma capacidade de permanecer vivo no ambiente, né? Então, um material de unha, uma gilete, pode falar gilete, que é uma marca, um material de uma unha, lâmina. uma lâmina de barbear, pode manter o vírus vivo e com potencial infectante ali. Então, a transmissão, ela é pelo compartilhamento de materiais que entram em contato com o sangue ou com o sangue direto, né? Então é importante que as pessoas tenham como padrão essas medidas de cuidado de não compartilhar materiais que entram em contato com o sangue, né? Saber a procedência e o cuidado que a manicure tem com os materiais que são utilizados. Essa é uma dica importante, né? Cuidar se o salão de beleza tem autoclave, né? Se esteriliza. E se faz o procedimento, né? Se faz direitinho. Ter só o aparelho e não realizar todas as etapas do processo pode não ser suficiente, né? Algumas pessoas têm o hábito, inclusive, de levar o próprio material, né? Por uma garantia maior. Mas é importante que se tenha esse cuidado, né? Principalmente quando é de maior circulação de pessoas desses materiais, mas esse cuidado intradomiciliar também é importante, né? Às vezes a pessoa tem aquela lâmina dentro do box do banheiro e que a família toda usa, né? Então é importante que as pessoas se atentem para esses riscos, né? Às vezes até o compartilhamento de escova de dente, né? Claro, assim, a gente orienta, né? Cada um deve ter a sua, mas eventualmente, eu só vou pegar emprestado aqui, esqueci a minha. Não é a via, né, mais comum de transmissão dessas hepatites, mas pode acontecer, porque gengiva é, né, uma mucosa que com frequência tem pequenos sangramentos e eventualmente se essa pessoa tem o vírus circulante, pode acabar ficando ali, como a Bruna mesmo disse, vírus da hepatite B e hepatite C são vírus um pouco mais resistentes e eles podem permanecer em superfícies por um período até relativamente longo. Então ele aguenta ali, às vezes até que a outra pessoa utilize, pode haver esse tipo de contaminação. Além disso, também pode ser transmitido por relação sexual, então a importância do uso do preservativo, né, e de conhecer a sorologia do parceiro, da parceira, de realizar a testagem periodicamente. Isso eu ia te perguntar, você trabalha no SAI, o SAI oferece essa testagem
de forma gratuita para a comunidade? Como funciona? Sim, hoje aqui em Novo Hamburgo, todas as unidades básicas de saúde, as unidades de estratégia de saúde da família e o SAI têm essa atestagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C gratuitamente. C também. Isso, as duas hepatites têm testagem disponível para quem quiser fazer. Então não precisa ter pedido médico, não precisa ter nenhuma situação que justifique, né? Basta a pessoa solicitar, manifestar o desejo de realizar o teste e ela pode fazer. Inclusive, adolescentes a partir dos 12 anos já podem estar realizando esse exame em uma unidade de saúde sem acompanhante, que eles vão ser atendidos e vão ter esse exame realizado. O exame é bastante simples, né? É uma técnica com punção digital, então é a gota da ponta do dedo, né? E em 15 minutos, máximo 30 minutos, já sai o resultado de uma triagem inicial, então, para todas essas infecções. Quais são as vacinas para hepatite B, e se existe para C, né? Como que ela pode ser realizada e por que as grávidas têm que tomar um cuidado todo especial, então, principalmente em relação a elas? A hepatite B, ela também está no calendário das crianças, né? São 3 doses para a vida toda que se realiza. Então, as crianças que foram vacinadas, elas já estão imunes ao longo da vida, mas dada a relevância epidemiológica, a hepatite B, ela também está garantida no calendário de todos os adultos. Então, os adultos que não foram vacinados para hepatite B, que acredito que seja a maioria, né? As pessoas, porque a vacina da hepatite B começou a ser ofertada a partir dos anos... A vacina entrou há mais ou menos uns 30 anos no calendário infantil, a vacina da hepatite B. Então, quem tem aí os seus 30 e pouquinhos anos, já recebeu a primeira dose da vacina da hepatite B na maternidade. É ali que a gente começa com o esquema vacinal da hepatite B, né? E essa é uma estratégia para tentar evitar uma das vias de transmissão da hepatite B, que é a via materno-fetal. Então, mesmo que essa mãe não tenha feito pré-natal, mesmo que ela tenha hepatite B, eventualmente, a criança já vai receber essa primeira dose da vacina que vai dar uma proteção para ela, né? O leite materno também acaba sendo uma via potencial de transmissão. Então, a estratégia toda é em função desse risco de transmissão vertical, que a gente chama, né, que é da mãe para o bebê. Então, a primeira coisa é essa mãe ser testada na primeira consulta de pré-natal, né? Caso ela tenha o vírus, ela vai ser encaminhada, então, para tratamento. E se ela não tiver feito ainda o esquema vacinal, ela vai iniciar o esquema vacinal durante a gestação. Não tem risco nenhum, é uma vacina que é muito tranquila de ser feita durante a gestação e isso vai proteger, além dela, vai proteger o bebê também, que já está a caminho. Vocês falaram, a Fábia falou ali no início do programa, que a hepatite A, ela tem mais sintomas, a pessoa fica amarela, né? A urina mais escura, e que nas outras hepatites seria um pouquinho mais silenciosa. Tem como prestar alguma atenção nos sintomas que o corpo dá e para que pudesse pensar que poderia ser, de repente, uma hepatite B, uma hepatite C, ou não manifesta nada, assim? Então, esse quadro mais agudo, em que a pessoa fica ictérica, né, fica muito amarela, muito sintomática, na verdade esse quadro ele pode ser causado por todas as hepatites, né, tanto A, B, C, D e E também, né, então por isso que é importante, quando a pessoa tiver esses sintomas mais importantes, procurar atendimento para se fazer a testagem e fazer o diagnóstico específico do que está acontecendo. Para os outros casos, né, principalmente de hepatite B e hepatite C, que são assintomáticos na sua maioria, muito provavelmente a pessoa só vai ter sintomas quando já for um quadro muito avançado, né, que são aquelas consequências que a gente luta todos os dias para que não apareçam, né, que é aquele paciente que já descobre uma hepatite C quando está com cirrose,
por exemplo, aí é fase final já de doença no fígado, né? Ou um câncer hepático, que está mais relacionado com a hepatite B, mas também pode ser causado por hepatite C. Então, esses quadros já são realmente assim de uma fase terminal, que às vezes nem o tratamento mais vai ter um impacto tão grande, né? Hoje em dia a gente até indica tratamento mesmo para quadros mais avançados, mas infelizmente a gente sabe que o estrago que o vírus teria para fazer, infelizmente ele já fez, né? Então, acho que o grande trabalho, a grande estratégia mundial de todo esse pacto global que a gente, né, tem escutado, é de fazer mais diagnósticos, né? É de testar muito mais pessoas para que a gente descubra justamente essas pessoas que não sentem nada, né? Porque são essas pessoas que vão se beneficiar desse diagnóstico e que a gente vai poder ofertar o tratamento mais adequado numa fase inicial, que a gente vai atingir cura, enfim. A importância do diagnóstico oportuno, né? E aí a importância tanto dos serviços se mobilizarem para ofertar, proporcionar mais a testagem, mas também da população saber da importância de buscar por esse serviço que está disponível, né? Gratuitamente. Exato, né? Para ter acesso à sua sorologia, né? Para que não descubra quando for tardiamente, porque descobrindo oportunamente a gente consegue resolver ou manejar de forma que não ocorra uma cirrose, um câncer de fígado no futuro. A gente sabe, por exemplo, né, que aquelas pessoas que receberam transfusão de sangue ia ali... te perguntar isso mais antes, né, de ser todo o processo de testagem do sangue. Isso. Né? A gente sabe que antes de 1980, na verdade, a gente nem conhecia o vírus da hepatite C, né? Tanto que o primeiro nome dele era vírus não A, não B, porque era um vírus que ainda não tinha nome, não se sabia. O que se sabia é que não era nem o vírus A e nem o vírus B. Então, pessoas que receberam transfusão de sangue anterior a isso são pessoas que precisam fazer testagem, né, porque tem um risco muito grande de terem sido infectadas com sangue, né, que continha o vírus C. Mas eu acho que o mais importante, assim, claro que, como a Bruna falou, né, das vias de transmissão da hepatite B, da hepatite C, mesmo para aquelas pessoas que não se identificam com nenhuma situação de risco para essas hepatites, que mesmo assim elas procurem atendimento para fazer a testagem, né? Porque tratamento odontológico, né? Eventualmente, será que aquele material realmente está sendo feito a esterilização, né? A limpeza correta, a esterilização correta, a situação da manicure, né? Então, a própria relação sexual desprotegida é uma via de transmissão, né? Então, é importante que a população entenda que só vai ter certeza se tem ou não hepatite B ou hepatite C se testar, né? Não precisa esperar ter algum sintoma, porque talvez esse sintoma não venha, né? Ou se aparecer, vai ser já um sintoma de uma doença já muito avançada. A mulher que é acostumada, especialmente pela gravidez, né, fazer check-ups de rotina, né, está acostumada a fazer com esses testes no próprio pré-natal, desculpa. E os homens, como é que funciona? Eles são os mais atingidos, assim, por essas doenças. E a gente trouxe no início do programa um índice mais aqui das Américas, né? Bruna, tu tem alguma coisa aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, mesmo de Novo Hamburgo? Atualmente, nós temos em torno de 400 pacientes vinculados ao serviço especializado em razão de hepatite, né? Nós temos uma média de uns 50 diagnósticos por ano. Aqui em Novo Hamburgo, né? Aqui em Novo Hamburgo. Da B ou da C? Somados. Somados. Isso, uma média de 50 diagnósticos novos, né, por ano. Claro que esse dado pode ser subestimado em razão da realidade, mas o que a gente realmente testa e consegue diagnosticar são 50 casos por ano em média, né? A ideia é que a gente possa cada vez mais estar ofertando a testagem e ter diagnósticos oportunos com maior frequência, né?
A maioria do perfil desses pacientes, sim, são homens, adultos, e aí a idade varia, geralmente ali na idade dos 40 anos é a mais prevalente, né? Mas de diferentes perfis, né? Então a gente não consegue, aqui na nossa região, a gente não consegue definir um perfil específico. Existem comportamentos de risco, né? Quanto mais tu se expor a materiais que entram em contato com o sangue, ainda mais compartilhados, o risco é maior, mas é comportamentos de risco, não perfis, né? E às vezes, como a doutora falou sobre a questão de procedimentos odontológicos, própria questão de manicure, às vezes tatuagem também, tatuagem, né? Às vezes essa exposição ela é inconsciente, a pessoa nem percebe que ela está em risco, né? Então é importante que todas as pessoas se oportunizem essa testagem, né? E é importante destacar que diagnóstico de hepatite C e hepatite B não aparece em hemograma, né? Então às vezes a pessoa faz um check-up anual achando que tá tudo resolvido, tá tudo bem, porque meu colesterol e minha glicose estão bem, mas se não fizer o exame específico de hepatite B, hepatite C, não vai identificar. Ah, mas meu fígado tá bem, eu não sinto nada. Que bom, a ideia é que continue assim. Mas o vírus, né, a sorologia positiva, ela vem muito antes de acusar alguma lesão hepática ou alguma insuficiência, exato. Então, o fato de tu estar com os teus parâmetros hepáticos bons não descarta uma infecção viral, né? É importante que as pessoas tenham isso claro, porque é muito triste quando alguém que todo ano fazia os seus exames, tem a ideia de que tá tudo certo, já chega num estágio avançado de uma doença viral que poderia ter sido identificada antes e manejada com mais tranquilidade. Isso, às vezes, até a gente identifica, né, Bruna, que às vezes o paciente que acessa o serviço, o SUS, ele às vezes tem essa oportunidade mais oferecida do que às vezes no sistema privado, porque tem um certo preconceito, né, até de solicitar muitas vezes essas sorologias. Então é bem como a Bruna comentou. Então, faz check-up todo ano testa colesterol, todo ano, né, vê como está a glicemia de jejum, mas hepatites, o mesmo HIV, sífilis, né, que a gente tem visto uma elevação no número de casos aí, às vezes isso fica de lado. Então, o quanto é importante, assim, da população também, né, daqui a pouco questionar o seu médico, né, mesmo, é o cardiologista, que é o vínculo, né, que é o médico que acompanha há anos já, não importa, né? Mas que acrescente ali naqueles exames de rotina a testagem para as hepatites também. Essa é a grande estratégia da OMS, né? O que se orienta assim é que pelo menos uma vez na vida que a população, né? A estratégia é que a população do mundo todo seja testado pelo menos uma vez na vida para as hepatites virais. Sobre o tratamento que você tinha falado antes, essas hepatites eu posso considerar que ela tem cura se fizer o tratamento adequado, ou a pessoa só vai conviver com o vírus de forma que ele não se manifeste ou seja menos agressivo? A hepatite C, até alguns anos atrás, era um desafio da gente conseguir que o paciente ficasse curado, né? Eram tratamentos muito ruins, tratamentos longos, com medicações injetáveis e assim, os índices de cura eram muito baixos. Hoje em dia, o tratamento que a gente tem disponível está lá na farmácia do SAI, no balcão, totalmente de graça, né? Ele chega a atingir 95% de cura dos casos de hepatite C. É um tratamento curto, que dura, na maior parte das vezes, dura 3 meses, e o paciente está curado, consegue eliminar o vírus. E o problema da hepatite C é que ela não dá imunidade. Então a pessoa pode curar a sua hepatite C e, se ela não se prevenir, ela pode adquirir de novo o mesmo vírus C. Então, já da hepatite B é um pouquinho mais complexo o tratamento, normalmente são tratamentos longos, na grande maioria das vezes para o resto da vida,
né? É uma hepatite, é um vírus mais chatinho de se tratar. Então, normalmente a pessoa que tem indicação, nem todas que têm hepatite B crônica atualmente usam medicação. Em algumas situações elas não precisam tratar, só que é importante ela saber que ela pode acabar transmitindo para outras pessoas, né? Então, da hepatite B é um pouco mais complexo, assim, é um tratamento mais difícil que normalmente vai durar praticamente a vida toda. São poucos os casos que a medicação consegue eliminar esse vírus. Quanto ao tratamento da hepatite C, é bem importante assim, essa ampla divulgação, porque existem muitas pessoas que há anos, décadas atrás, se descobriram com hepatite C, até talvez foram submetidos a algum tratamento, não tiveram sucesso e ficou por isso, né? As pessoas mesmo não fizeram o tratamento por ou ser... abandonaram, né? Exato. Porque eram tratamentos com sofridos, muitos né? efeitos colaterais. Então é importante que as pessoas saibam que hoje a gente tem antivirais de ação direta, que em média 3 meses de tratamento, 1 comprimido por dia, né? Tem esquemas diferenciados, mas enfim, hoje é um esquema extremamente simplificado, né? Simples, pouco efeito colateral e extremamente efetivo. Então, além da gente diagnosticar as pessoas que não sabem que têm hepatite C, todas aquelas pessoas que sabem que têm ou tiveram o vírus, que elas busquem o serviço para esclarecer qual a sua condição sorológica atual e ter a oportunidade de realizar um tratamento novo se necessário, né? Desburocratizou muito o acesso ao tratamento e isso é de poucos anos para cá. Anteriormente era necessário mover todo um processo administrativo para encaminhar à farmácia estadual, para depois vir um medicamento nominal para essa pessoa, que também não era um tratamento tão simples. E hoje a gente tem o medicamento disponível nas prateleiras do próprio serviço. Então saiu da consulta médica com a prescrição, já tem acesso. E isso é muito importante, né? Principalmente porque a gente às vezes trabalha com populações que têm uma capacidade de organização um pouco mais prejudicada, né? E que todo aquele processo que exigia, todos aqueles documentos que eram exigidos, às vezes atravancavam o acesso dessa pessoa a tratamento. Então hoje muitas barreiras de acesso ao tratamento já foram extintas, assim, a gente tem muita facilidade de obter o medicamento. Hoje o nosso maior desafio é captar o paciente, né? Que ele venha até o serviço, que ele faça o diagnóstico, faça a testagem, para a gente poder oportunizar esse tratamento. Mas hoje vale a pena e hoje dá gosto de fazer busca ativa de hepatite C, porque a gente sabe que é resolutivo, bom, né? Antes isso não era até, de certa forma, desencorajado de tão custoso que era todo o processo. Nós temos uma lei, a Lei 14.613, agora de julho de 2023, que ela foi sancionada e que um dos objetivos dela, ela altera uma lei existente que tratava também do Julho Amarelo. Porque toda essa conscientização, né, esse combate faz parte de uma campanha maior. Nós trabalhamos aqui na Câmara com os meses coloridos, né, e agora então vivemos a campanha do Julho Amarelo, que é de prevenção às hepatites virais. O prédio é iluminado de amarelo, a gente faz toda uma campanha de comunicação interna. Trouxemos vocês aqui na TV Câmara para falar e trazer mais esclarecimentos, né? E essa lei sancionada agora, então ela objetiva inserir mais o SUS, né? Que já facilitar, né? Também porque você estava falando do SAI, que faz parte do SUS, né? É um serviço do SUS. E também nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, preparar os profissionais, né, para saber lidar com essas situações. Qual a importância que vocês acreditam que tenham essa campanha, então, para a conscientização da comunidade? Eu acho que é levar essa informação para a população, né? Essa estratégia global de erradicação das hepatites virais até 2030, ela é extremamente ambiciosa. E a gente enxerga que isso é uma possibilidade, né? São doenças transmissíveis e que eu consigo, de uma certa forma, interromper cadeia de transmissão. No momento que eu vacino para a hepatite A, eu interrompo as vias de transmissão. Então, mesmo que eu tenha um caso isolado, né, se esse caso isolado tiver contato com outras pessoas vacinadas, essas pessoas não vão ter hepatite A, né, a partir daquele caso primeiro.
Já a hepatite B também eu tenho a vacina. Quanto mais pessoas vacinadas, menos esse vírus vai encontrar, né, pessoas suscetíveis e capacidade de se transmitir. No momento que eu trato a hepatite C, e hoje em dia, como a gente falou, isso é uma situação real, possível, mesmo o paciente que é atendido na rede privada, ele vai buscar essa medicação no Sistema Único de Saúde, ele tem direito, mesmo que ele seja atendido na rede privada, não tem problema, ele chega lá com o formulário da medicação, ele também vai receber essa medicação. Então, assim, no momento que eu curo a hepatite C, essa pessoa, ela também não vai transmitir esse vírus adiante, né? Então, também eu consigo interromper essa cadeia de transmissão. Só que para tudo isso acontecer, eu preciso que ainda toda essa população que tem hepatite B ou hepatite C e que não sabe, eu preciso que essa população faça o diagnóstico, né? Que essas pessoas se descubram como tendo esse vírus circulante para que a gente consiga agir e tratar adequadamente, né? Para que eu também consiga testar as outras pessoas, né? Por exemplo, dentro de casa, a gente sabe que pode haver algum tipo de contaminação também. Então, acho que essa é a estratégia, né? Fazer o maior número possível de novos diagnósticos. São aquelas situações que a gente diz que eu preciso primeiro piorar os números, né? Eu preciso ter um aumento do número de casos para daí depois, num segundo, terceiro momento, enxergar que realmente eu estou conseguindo agir e diminuir de verdade o número de casos de hepatites virais. Todas essas campanhas, elas são válidas pela visibilidade para não cair no esquecimento, né? Frequentemente no HIV a gente escuta das pessoas, mas não se escuta falar, será que ainda existe? Porque antigamente tinha tanta campanha, se falava tanto, e isso acaba, esse esquecimento, não falar sobre, acaba repercutindo em menos cuidados, né? Comportamento, e as pessoas acabam se comportando, apresentando maiores comportamentos de risco, né? Então, quanto mais a gente falar sobre, mais as pessoas vão acender um sinalzinho de alerta para ou buscar o diagnóstico ou ter comportamentos mais seguros, né? Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, então gostaria de que cada uma fizesse as considerações finais, se esquecemos de falar alguma coisa que seja importante, né? E deixasse um recado à nossa comunidade, então, que está nos assistindo pela TV Câmara e pelo YouTube. Só para trazer, né, a publicidade, que aqui em Novo Hamburgo nós estamos realizando uma jornada de capacitação de infectologia, né, para todos os profissionais da atenção primária, médicos, farmacêuticos, enfermeiros. A doutora Fábia tem sido parceira em todos os módulos. Nós iniciamos em junho com a linha de cuidado de HIV. Agora, em julho, nós estamos realizando o módulo de tuberculose. E em agosto encerraremos a capacitação com o módulo de hepatites virais, que a ideia é que esse tratamento também possa ser iniciado já na atenção primária, sobretudo o tratamento da hepatite C, né? Quanto mais resolutivos nós formos, melhor. Mas a testagem rápida, ela já está disponível, né? Em todos os postos, UBSs, USFs, no SAI. Então, qualquer pessoa que quiser fazer o teste, e deve querer fazer o teste, busca a unidade e se informa qual a melhor forma, melhor dia, melhor momento. Inclusive, as unidades fazem por demanda espontânea, né? Então, que a população tente se organizar para estar buscando esse serviço e acessando mais uma forma de cuidar da sua saúde. Como acessar o SAI? As pessoas geralmente têm mais intimidade com a sua UBS, né? Mas o SAI está numa região mais central aqui da cidade. Então, que horário e como acessar esse atendimento? O SAI, Serviço de Atendimento Especializado, ele é um serviço secundário, né? Então, ali a gente tem uma especialidade e que o acesso ele é via encaminhamento de posto, né? Mas a testagem rápida, essa é portas abertas e destinada a qualquer pessoa que venha buscar a testagem, né? Então, o nosso horário de atendimento é das 7h30 até as 4h30, né? Então, a pessoa bate lá no serviço, solicita o atendimento e ela vai ser acolhida pela enfermagem. Agora, atendimento médico, enfim, isso é só quando se enquadra nos critérios do serviço secundário, né? A porta de entrada
do sistema é realmente a atenção primária, o SF, a UBS, que é onde o paciente já tem vínculo. Eu acho que vale reforçar a questão da vacinação, né, que sempre é importante da gente reforçar, porque às vezes, né, acaba caindo também no esquecimento, mas o quanto é importante, então, manter esse calendário atualizado, né, lembrando que a vacina da hepatite A, da hepatite B já estão automaticamente dentro daquelas vacinas da rotina da criança, né, para aquelas pessoas que não realizaram, pessoas que têm aí mais de 30 anos, né, pode conferir na carteirinha de vacinação. Se não fez, pode procurar uma unidade básica de saúde para fazer a vacina da hepatite B e aproveitar a oportunidade, né, de falar que aquelas pessoas que entendem que tem um risco maior, né, às vezes aquela pessoa que foi doar sangue, por exemplo, em algum momento da vida, recebeu uma cartinha lá que tinha dado algum problema, isso também às vezes é uma forma que a pessoa acaba descobrindo, né, que já teve contato com o vírus B ou com o vírus C. Lembrar de resgatar isso, porque às vezes isso cai no esquecimento, né? Ah, eu fui recusado pelo banco de sangue, não sei exatamente o que aconteceu. Então é importante porque talvez possa ter sido hepatite B ou hepatite C a causa dessa recusa. E para todas aquelas outras pessoas que não se identificam, né, em risco, mas é importante mesmo assim fazer essa testagem, então procurar uma unidade básica de saúde ou procurar o seu médico, né? Na hora que estiver solicitando lá os exames de rotina, peça para que inclua essa testagem também, porque assim, pelo menos uma vez na vida, o ideal é que a gente tenha feito essa testagem. E qualquer pessoa que em algum momento da sua vida tenha recebido o diagnóstico de hepatite C e não resolveu a hepatite C, busque atendimento no posto mais próximo para a gente conseguir ofertar esse tratamento e resolver a hepatite C o mais breve possível. Muito obrigada, gurias. Então, Bruna e Fábia, pela participação aqui no nosso programa, sempre trazendo, né, esclarecimentos para a nossa comunidade. Obrigada. Agradecemos a professora do curso de Medicina da Universidade Fevale, Fábia Corteletti, e a enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado SAI, aqui de Novo Hamburgo, Bruna Kuhn, que hoje participaram do nosso programa para trazer esclarecimentos sobre as hepatites virais. O Vitalidade será reprisado na programação aqui da TV Câmara NH e também está disponível no nosso YouTube. Um abraço a todos e até o próximo programa.